Olá, bom dia. Sou a Rosineide dos Anjos Tavares. Estamos aqui apresentando nossos trabalhos, né? A gente vai falar, como a gente viu as outras aulas, a gente vai falar um pouco do nossos. Vamos falar um pouco sobre o tema, tempo de brincar, né? Qual será esse tempo de brincar? É o tempo que a criança, né? A partir do momento que ele começa a interagir, começa a engatinhar, começa a dar os primeiros passos, ele já está ali dando os seus primeiros movimentos. Então ali ele vai começar a criar, ter imaginação, ver as cores de uma outra forma, né? As cores para ele, quando ele está começando a engatinhar e começando a andar, ele vê os desenhos ali que ele está vendo, ele está imaginando aquelas cores de uma forma para ele, e é imaginário ali, ele vê as cores como ele estivesse ali elaborando um próprio desenho, né? E a gente está vendo um pouco, né, sobre o nosso debate, e vocês possam vir dar a opinião de vocês. É importante que eu possa vir saber a opinião, e essa é só a minha opinião de o que a gente está vendo dentro desse contexto, porque é da onde a gente vamos interagir com elas e conhecer nossas crianças como elas estão hoje, vindo para dentro da sala de aula, e a gente possa vir conhecer ela. Nisso tudo que a gente está colocando, vocês possam vir colocar também as suas ideias, né? O que vocês estão achando disso? Como que vocês possam vir debater comigo dentro desse contexto que nós estamos colocando, né? Brincando, e também a gente vai brincando e aprendendo, né? Então as crianças, elas hoje estão aqui progredindo, porque ela vem desde o nascimento dela, ela já vem tendo um conhecimento distinguindo das cores, os desenhos, os brinquedos, quando você coloca para ela engatinhar, ela imagina ela passando ali um desafio para ela. Por quê? Porque ela está passando a conhecer, né, naturalmente dela. A criança, ela vem assim e evoluindo. Como? Ela vai imaginar, eu vou para uma floresta com essas crianças, né? Vou levar. Então ele vai ver ali num parque, vamos estar num parque, ele vai imaginar ali um pedacinho de flores, uma flor, uma semente. Então ele vai ver ali e vai criar um desenho imaginário, ele vai criar o próprio mundo dele. Ele vai pegar, por exemplo, ele pode pegar aquela vara e colocar um fio na pontinha e ficar pescando. Ele está criando a imaginação dele, está pescando, ele tá plantando aquela sementinha para dar uma excelente árvore, uma semente, dar uma flor, né? Então ela vai estar criando ali, ela pode pegar um baldinho, amarrar um fiozinho e colocar um outro coleguinha para puxar uma areia, uma terra e plantar outras coisas. Então elas vão ali imaginando algo que você não dá importância, mas se você perceber, dentro do imaginário deles, eles estão criando o seu próprio mundo. Para você ter uma ideia, a criança gosta muito de brincar. Quando ele tem 3 anos, 4 anos, ele imagina ele ser o super-homem, ele imagina ser o homem de ferro, né? Ele imagina várias coisas. Dentro disso, é o imaginário dele, para você ver que da infância ele está trazendo coisas que ele está aprendendo naturalmente, né? E essa parte natural é que ele vai criando a própria imaginação dele, ele vai evoluindo daí. Ele pode pegar a areia na praia e fazer um castelo, ele pode pegar simplesmente um pedacinho de pau e ali fazer que é um barquinho, né? Ele pode pegar, vamos dizer, o coqueiro, né? Tem aquela folha, né? E ele pode fazer ali um carrinho e puxando outros coleguinhas. Ele pode ver uma lata de conserva, uma lata de leite e fazer como é que eu posso dizer? Uma brincadeira dali. Ele pode elaborar ali aquela brincadeira com outros coleguinhas. Ele pode pegar 2 latas de sardinha e fazer um carrinho. Ele pode
pegar uns lápis de cor e fazer uns desenhos, compartilhar com os colegas. Então você vai ver dali que ele vai criar coisas imaginárias, coisa dele que ele está criando dentro desse contexto dele. Então a criança ela vai evoluindo desde aí, desde o gatinhar até 10 anos ele tem muita criatividade. E você imagina com uma criança de 2 anos, 3 anos, ela cria o seu próprio mundo. Ela cria o seu próprio desafio. E para você ver que uma criança tem uma energia muito assim elaborada. Como assim? Ele quer desenhar, ele quer pintar, ele quer dançar, ele quer correr ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo para ele, né? Então ele acha assim que ele tem o próprio mundo dele. Ele está criando as suas coisas imaginárias. Então saber que essas crianças elas estão ali aprendendo, né, e conhecendo, passando a se conhecer dentro desse contexto que a gente está vendo. A gente pode ver que as crianças evoluíram muito até agora. E você pode ver que o irmão mais velho ele toma sempre conta do menor. Porque ele tem medo do irmão se machucar, do irmão ir no balanço e cair e se machucar. Ou ele pode ajudar o irmão, né, a desenhar, ele pode ajudar o irmão dele ter alguma ideia. Ele pode ali, a criança pode fazer ali, ó, eu vou ter na sala de aula. Ele está ali criando que ele vai ser um professor, que ele vai ser um médico, né? Então ele tem a própria imaginação. Tem criança que já está lá brincando, né? Na hora da brincadeira, que ele está interagindo lá com os coleguinhas. Aí eu vou ser o professor. Ele vai colocar os coleguinhas ali e vai dar aula para o coleguinha, né? Outras crianças imaginam de ser um médico, outras imaginam de ser um psicólogo, outras imaginam de eu vou estudar a natureza, né? Então, é uma ideia deles, é a forma deles pensar e a forma deles interagir. Então, eu acredito que dentro desse contexto, as crianças possam vir aprender todos os dias o próprio conhecimento delas. Elas estão passando a se conhecer, interagir com elas mesmas. Tá, e dentro de tudo isso, essa ferramenta é muito importante para eles, porque eles estão progredindo naturalmente. Eles estão passando a conhecer e dentro de toda essa brincadeira, eles estão interagindo, eles estão tendo conhecimento para poder chegar lá dentro de uma sala de aula ou dentro de outro departamento, interagindo e conhecendo o seu próprio obstáculo. Por que o obstáculo? Eles conseguiram alcançar o obstáculo dele com as dificuldades e buscando dentro disso tudo, ver que eles estão ali interagindo, conhecimento, e isso é importante porque vai entrar na sociedade sabendo de muitas outras limites, né? Que eles mesmos possam colocar seu limite e saber que essas crianças estão ali para buscar mais conhecimento próprio para eles mesmos, para adquirirem mais responsabilidade. Isso é importante que dentro da sociedade a gente possa vir adquirir conhecimentos, né? Como ela se expressar, como ela vai interagir, como ela vai buscar seu próprio mundo natural que ele está interagindo dentro da sala de aula e saber que ele veio de uma história que ele criou, e no próprio mundo dele que ele criou, ele vai chegar no objetivo dele que ele está querendo. Como assim, professora? Eu queria ser professora, hoje eu estou aqui. Porque as crianças hoje, que a gente possa ver hoje, elas fazem o seu próprio mundo. Eu tenho meu neto, diz que ele, vó, eu consigo desenhar aqui aquela casa. E ver que dentro dessa casa eu posso colocar meu papai, minha mamãe. Então, eles também estão ali para elaborar. E dentro da sala de aula é um trabalho interativo, tanto ele, o professor e o aluno. Como assim? As nossas metas hoje, ver que a criança ela vai interagir da forma dela, não da forma que a gente quer. Por quê? Ela tem uma imaginação fluente. Tá? E ela consegue se envolver naturalmente. Natural. Como assim o natural? Ela consegue fazer as suas próprias brincadeiras, elas conseguem colocar o seu próprio limite, elas possam colocar assim, eu vou brincar agora, mas ali eu vou brincar de pula-pula, eu vou brincar vou ser o médico, eu posso também colocar aqui o meu limite. Então elas colocam. Tá? Então a gente estava falando do brincar, tá? Deu um probleminha aqui, mas a gente já conseguiu consertar.
Então, o brincar, com o brincar da criança, ele vai criar o seu próprio mundinho, seu próprio desenho, seu próprio desempenho. Falar um pouquinho da historinha das crianças, elas são imaginárias porque elas conseguem brincar com areia, elas conseguem fazer uma brincadeira ali dentro, até com a própria lama na praia, elas fazem um castelo, olha que castelo lindo, elas querem ser a sereia, né? Então elas vão imaginando, elas vão colocando a sua criatividade ali dentro desse contexto que elas estão criando. Qual? O imaginário. Para você ter uma ideia, a criança tem uma imaginação que você nem imagina. Você pode colocar ali para eles ali um papel, uma caneta, um lápis de cor, uma caixa de fósforo, e vão criar ali a própria imaginação. Eles vão criar que estão num barco, que eles estão fazendo uma viagem, né? Que eles estão pescando, que eles estão ali desenhando, né? Eles estão ali dando aula. Então, a própria imaginação da criança já diz tudo. Vamos dizer que uma caixinha de fósforo, ela pode fazer ali aquele sofazinho para colocar a bonequinha para sentar, fazer uma cama. Ela pode fazer a comidinha para dividir ali com os amiguinhos que estão lá, colocar lá aqueles matozinhos, fazendo a própria comidinha, interagindo com eles. E dentro disso tudo, você vê que ela tem o seu próprio limite, o limite que ela mesma evolui dentro do próprio conhecimento, e saber que dentro disso tudo, elas possam vir descobrir a sua própria identidade. Como assim identidade? Elas estão buscando o que elas querem. Quando a gente já tem assim uma mentalidade, 2 anos, 3 anos, ela já sabe, eu quero ser uma professora, eu quero ser um médico. É por isso que eles conseguem fazer aquelas brincadeiras, eu sou o professor, eu sou o médico, eu sou o psicólogo, eu sou a mamãe e ele é o papai, eu vou cuidar dos meus filhos, né? Uma brincadeira que a gente sempre faz quando a gente é criança, né? Tem aquela imaginação. Eu lembro que eu conseguia colocar, fazer aqueles bonequinhos, sabe, de casca de melancia, fazer meu bonequinho, era meu filho, papai e a mamãe. Olha, interessante que eu conseguia fazer tudo isso, cortar, colocava olhinho, tudinho. E aí eu conseguia fazer também, pegava aqueles pedaços de pau e colocava para fazer meu carrinho, né? Eu gostava de imaginar a minha casa, né? Bonita, eu construía a minha própria ideia de um tijolo, eu fazia a minha casinha. Então a gente tem umas imaginações assim bem elevada. Então o professor hoje ele vai conseguir colocar para a criança dentro da sala de aula, ele vai interagir com ela, ele vai deixar ela buscar o seu próprio conhecimento e a sua história que ele vai trabalhar dentro, e o professor ele possa vir prestar atenção dentro da sala de aula com essas crianças que estão passando a se conhecer. O professor vai estar lá dentro da sala de aula interagindo com ele, mostrando as cores, colocando lá, ele vai entrar com um trabalho dentro da sala de aula com todos os materiais. Ele pode levar uma caixa, né? Uma caixinha de surpresa. Aí aquela criança vai olhar aquela caixa com muitos materiais que a gente vai levar para dentro da sala de aula para trabalhar. Ele vai colocar como aquela caixa de surpresa ali. Cada coisa que o professor consegue tirar de dentro daquela caixinha, para ele é uma imaginação que ele está tendo. Ele pode fazer muita coisa com aquilo, como a régua, né? Como o lápis de cor, como os desenhos que ele pode evoluir. E também o professor pode levar para dentro da sala de aula, principalmente essa ferramenta que é o computador. Olha o imaginário dele, ele vai muito longe. Professor, como é que eu posso, professor, trabalhar com esse desenho aqui? Olha, eu quero que você coloque esse desenho imaginário aqui. Ele vai criar coisas assim que você vai ver dentro do desenho que ele está criando. Você vai se surpreender com aquela criança, porque o imaginário dele, você não conhece. Essa caixinha aqui é uma caixinha de surpresa, e essa criança está passando a se descobrir, e o professor, é aí que o professor chega e vai interagir com ele, e vai incentivar ele. Como vai incentivar? Poxa, o seu desenho está muito maravilhoso, olha, você tá recriando aqui um desenho que você colocou, olha, gostei. Aí ele vai com outra criança que está ali, porque é um grupo, vamos dizer, um grupo de 5 grupos ali. Eu tenho na minha turma
30 crianças, então eu vou ter que interagir com essas 30 crianças dentro da turma. E você vai ter que dar atenção para elas, para todas elas, da mesma forma que você está dando para todos. Nunca deixar a criança se achar que ele está sendo desmerecido, tá? Porque a criança ela não vai conseguir estar ali interagindo porque ele sentiu algo que o professor está cuidando mais do outro coleguinha de que ele. E o coleguinha está mostrando um trabalho mais interessante do que o dele, não. A interação é com todo o grupo, tá? E o professor ali que ele se encaixa, é ali que ele vai ver, é ali que ele vai ver todos os trabalhinhos, todos os desenhos, todo o trabalho dele, ele vai interagir, ele vai dizer a todos, ele vai falar uma coisa que motive ele. Como assim, professor, motivar? É saber que ele possa vir progredir e adquirir ali um conhecimento. Se está faltando um cabelinho, se está faltando um desenho a mais, uma cor que falta ali na roupinha, ele vai dizer, olha, você falta melhorar alguma coisinha aqui. O que você acha de colocar aqui a cor verde? Ah, professor, eu vou colocar, vai ficar mais bonito. Então, é aí que entra a parte do professor, que ele vai interagir e vai colocar com ele dentro desse contexto, dentro da sala de aula, a interação, não só com um, mas com todos, que eles possam vir compartilhar com o professor com ele. Como assim? O professor também está tendo a participação, ele está tendo conhecimento, ele está buscando junto com o aluno e descobrindo junto com ele, porque a gente vai estar ali para trocar, né? O conhecimento, a gente está tendo uma troca de conhecimento, a gente está vendo que aquela criança é capaz e está vendo qual a dificuldade da outra criança. Então, é dentro da sala de aula que a gente vai ver essa criança. Ela tem alguma dificuldade, ela não está conseguindo interagir, ela está tendo dificuldade para fazer o desenho, ela está tendo dificuldade para escrever, ela está tendo dificuldade para matemática, para história. Então, é aí que a gente vai ver se aquela criança precisa buscar vamos dizer, uma dedicação, além deles lá, mais ainda com aquela criança. Por quê? Aquela criança está tendo dificuldade mais que os outros que estão interagindo. Então, é aí que a gente vê se a criança está tendo dificuldade, o que você pode fazer por ela, o que ela pode melhorar mais e ver aonde que você possa vir se dedicar ali com ela. Tire um tempinho para ver se ela consegue elaborar sozinha o seu próprio desempenho, o seu trabalho, interagir dentro de uma história. Se ela não conseguir, aí o que a gente vamos fazer? Trabalhar individualmente com essa criança, que ela possa vir evoluir mais e saber que ela também vai conseguir chegar no seu objetivo. Eu acredito que o professor dentro da sala de aula hoje, com essa nova ferramenta que a gente vamos ter vários tipos de desenhos para trabalhar dentro desse contexto que a gente já viu tudo, né? Então, saber que a criança hoje, ela tem uma imaginação muito, muito elevada. Dentro de tudo isso, do contexto, a criança ela tem seu próprio imaginário. Ela já vem ali desde a infância até quando ela pegar o 9º ano, ela tem a própria identidade, porque a criança ali, ela tá adquirindo a sua própria identidade, ela sabe o que ela quer já, ela sabe o que ela está fazendo. Porque se você disser para ela hoje, dentro desse mundo que nós temos da gamificação da tecnologia, você vê hoje que a criança ela está muito interagida. Ela consegue até elaborar o seu próprio desenho, o seu próprio trabalho, sem o professor estar ali motivando ele. E quando ele chegar lá na sala de aula, o professor já vai ver o trabalho dele de outra forma, porque ele já conseguiu interagir, ele já conseguiu adaptar o próprio conhecimento dele e dentro do tema que a gente colocou, ele possa vir até mesmo surpreender a gente dentro da sala de aula. Como assim? Ele pode fazer algo para a gente que a gente não estava esperando aquilo, né? O aluno, ele é capaz de buscar um horizonte dele, imaginário dele, é o mundo dele, tá? O mundo das cores, o mundo da natureza, é o mundo da matemática. Olha, tem criança ainda que gosta mais de matemática, gosta mais de história, gosta mais de interagir. E você sabe que hoje a brincadeira dentro da sala já não é só brincar, tá, pessoal? Foi o nosso tema que também a gente está vendo, né? A brincadeira evolui muito e você tem ideias, renovações dentro da sala de aula. Como assim? Hoje a brincadeira evolui
tanto dentro da sala de aula, que você pode ver que através brincando, você consegue elaborar muita coisa com o aluno e ele possa vir ter mais conhecimento, ele consegue trabalhar mais, sabe, com mais liberdade, com mais desempenho. Ele pode vir criar coisas novas. Então, hoje, dentro da sala de aula, é um novo contexto. A tecnologia veio para evoluir muito. Às vezes, a gente acha até que vai trazer para os nossos filhos, né, coisas que não são boas. Assim que a gente possa vir olhar, né, o celular dos nossos filhos, possa vir ver o que eles estão fazendo. Mas dentro disso tudo, dessa ferramenta, ele vai evoluir muito mais. Porque ele está tendo ferramentas, ele está tendo ali a própria identidade dele, que ele está criando. Então, quando ele chegar lá no fundamental, ele já chega com uma expectativa bem evoluída, porque ele já entrou dentro dessa ferramenta que nós estamos trabalhando hoje, é uma ferramenta muito evoluída. Então, quando ele chegar no primeiro ano dele, no segundo ano, no terceiro ano, olha, essa criança já está muito avançada. Por quê? Porque ele está vendo coisas novas, ele está interagindo. O professor já não vai ter tanta dificuldade, né, com ele dentro dessa ferramenta, porque ele está vendo coisas novas. Ele já viu aquilo ali, então quando chega na sala de aula, professor, eu já vi isso, mas vamos relembrar novamente, vamos ver que a gente possa vir adquirir, vamos explorar algo aqui com essas crianças, vamos colocar para ele o conhecimento, que ele já sabe, que eles já viram, o que foi que aconteceu na infância dele. Primeiro, quando chega na sala de aula, a gente dá, né, um bom dia para eles, vão contar um pouco da sua história, da sua vida, e você vai ver criança contando a sua própria história, que você vai ficar surpresa de ver que ele veio de um mundo que ele mesmo conseguiu alcançar a sua meta. Você vê que hoje tem história que a minha vida eu passei, né? E tem muita história que eu já, na sala de aula, posso conviver com outros meus amigos que contaram de como eles vieram, o que eles conseguiram chegar, né, com muita dificuldade, para a mãe trazer ele para dentro da sala de aula, com dificuldade, né? Às vezes a mãe e pai, né, que está ali dando tudo de si para colocar seu filho para educar dentro de uma sala de aula e ver que ali ela está buscando que o filho dela possa vir interagir, ter um conhecimento. Às vezes a sua mãe ou seu pai, ele não teve essa educação que hoje nossos filhos estão tendo, né? Não teve antes para eles esse conhecimento. Então, eles vão fazer de tudo que possa vir colocar seu filho nas escolas, que ele possa vir estudar, que ele possa vir se formar, que ele possa ser alguém na vida, porque a base de tudo, a escola, ela traz uma ferramenta muito importante, que é o conhecimento da criança, que ele venha aprender e que ele possa vir chegar na sua meta. Qual a sua meta? Sua meta é que ele está ali para se formar, ser um advogado, ser um promotor, ser um professor, ser um médico, né? Então, tudo da base da educação, ela se torna essa ferramenta principal, que é a educação dentro para os nossos filhos, que nós estamos trazendo conhecimentos novos. E aí eles possam vir dizer assim, hoje eu sou um pedagogo, né? De onde ele veio? Como ele conseguiu chegar lá? Né? Ele veio da própria educação, desde o começo da infância até agora, onde ele fez a sua própria história. Como? Porque o professor lhe deu toda a ferramenta para ele chegar ali, ele educou, ele se dedicou, ele teve a sua própria evolução, ele sentiu vontade de estar ali. Porque a gente não pode pegar uma criança e colocar ele ali dentro da sala de aula e obrigar ele a fazer o seu próprio dever, a sua própria atividade, não. A gente vai colocar ele lá, vai levar uma ferramenta nova que ele possa vir se engajar lá dentro e ver que ele tem capacidade para chegar. Porque eu não vou chegar para me formar se eu não estudar, se eu não buscar, né? Então, tudo isso, o professor, ele está ali, o professor é uma ferramenta muito importante dentro da sala de aula. O professor, ele dá tudo de si, ele sai da sua casa, ele deixa tudo ali. Naquele momento, ele esquece que ele é o dono
dono do lar, dono da casa, que ele tem os seus deveres dentro do seu lar. Então ele vai para o outro dever. Qual o dever de estar dentro da sala de aula, interagindo com o seu aluno e mostrando para ele esse conhecimento que ele está tendo? Como? Ele está ali levando a sua atividade, né? Ele está interagindo com ele está colocando os seus conteúdos que ele tem que passar para o aluno e o aluno vai ali elaborar e ver ali dentro que ele é capaz, porque se a gente não colocar para a gente mesmo que a gente não é capaz, a gente não consegue. Então, o nosso próprio conhecimento é a gente estudar, a gente chegar no nosso próprio objetivo e conseguir tudo isso. Mas na frente a gente vai olhar, poxa, eu passei por tudo isso, mas eu consegui vencer. O meu pai me educou com muita dificuldade, minha mãe me educou com muita dificuldade. Eu tinha que ir para a escola no catraio, né? Como a gente vê muito nos interior, né? Na zona rural, a gente vê que as crianças saem 4 horas da manhã, né? Pegam um barco, né? Ou um catraio, ou uma canoa remando, né? Que eu consegui ver tudo isso, né? E ver que as crianças, às vezes, nem saem da sua própria casa só com um gole de café. Então, na escola, já chega querendo vai já em busca daquela alimentação que a escola nos fornece e a gente vai ali colocar aquela criança, ver que ela está ali trabalhando, dá tudo de si, mas você tem que ver a dificuldade dela poder chegar ali na sala de aula. Ela já conseguiu ter um limite dela, da hora que ela sai de dentro da sua casa, ela toma o seu banho, ela se arruma, ela pega aquele catraio, ou ela vem remando, ou ela só sai com um gole de café, né? E aí você diz assim, poxa, se nós professores não vê essa parte que a criança já tem o seu limite desde a hora que sai da sua casa e a gente não chegar com essa criança e ver a dificuldade dela, a gente não está ali só para a gente mostrar o que a gente sabe. É porque eu já estou formada. Não, você está formada, mas para você chegar ali onde você está formada, você passou a mesma dificuldade, você teve que aprender para você passar. Então, dei tudo de si. Mostre para aquela criança que ela é capaz. Por quê? Porque se você não fazer isso, você não está incentivando aquela criança a buscar o seu próprio conhecimento. E aí ela vai ficar triste. Poxa, eu ando 4 quilômetros para me chegar aqui. Poxa, meu professor não passa meu trabalho como eu queria, né? Ele não vai sair dali da casa dele para chegar lá e ficar só brincando ou ficar ali conversando dentro da sala de aula. Então, a gente tem que mostrar para ele que ele saiu de lá com toda a dificuldade, mas que ele possa vir alcançar o seu objetivo. Como? Mostrando para ele que ele é capaz dentro da sala de aula, tá? E eu acredito... Tá? Então ali você já está vendo que aquela criança já saiu com toda a dificuldade dentro da sala, dentro da casa, para ir para a escola e saber que o professor está ali para engajar todo esse conhecimento e que ele possa vir estar ali interagindo. E eu estou falando um pouco da zona rural, tá? Agora assim, como a zona rural ela tem todo esse procedimento, né? É dificultoso, mas é gratificante quando o professor vê que o seu aluno ele conseguiu terminar o seu fundamental, o seu primeiro ano, segundo ano e se formou. É gratificante. Agora imagine gratificante você ver que um aluno chega ali, não está sabendo nada e você consegue ver ele influir dentro da sala de aula, ele ter um horizonte dele, conhecer as barreiras que ele venceu para chegar ali. Então isso é muito gratificante, não só para ele, como para os professores também que estão ali trabalhando. E eu gostaria de dizer para vocês que dentro da sala de aula a gente possa vir buscar mais junto com eles as suas dificuldades, né? E eu posso dizer que lá no fundo, nós professores, é gratificante, eu fico até emocionada com isso, porque eu já vivi isso, né, dentro da sala de aula. Saber que hoje a gente possa vir dar o nosso melhor. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero mostrar
como a gente pode evoluir muito mais e saber que essas crianças vão estar ali para buscar o seu próprio horizonte, seu próprio conhecimento e saber que elas vão se formar sabendo com todas as dificuldades e saber que a educação hoje é uma educação muito importante na nossa vida, porque se a gente não tiver conhecimento, não ter o seu próprio valor, né, dentro do contexto que nós temos, a gente não pode dizer assim que a educação foi 100%, né? Mas a gente tem que querer. Essa educação é muito importante para os nossos filhos e para nós também. Dizer para vocês, né, que vocês podem deixar o comentário de vocês possam vir curtir, vocês possam vir interagir, deixar o que vocês acharam, né, desse tema, o que a gente já viu. E eu agradeço a todos e um bom dia a todos. E também vocês podem deixar aí a parte do comentário que vocês foi interessante para vocês, né? E vocês podem deixar as suas ideias e comentar, né, sobre os comentários que nós fizemos agora e saber qual foi a parte que vocês assim mais acharam interessante. Muito obrigado. Até a próxima.